Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, resumo da semana econômica no contexto certo. Foi a semana do otimismo e dos dados econômicos mistos. As bolsas no mundo e o Bitcoin bateram um recorde histórico. Foi touro de ouro, graças à expectativa de mais cortes de juros nos Estados Unidos. A inflação ao consumidor americana veio fraca e depois os números do emprego bem abaixo do esperado aumentaram o otimismo. Mas depois a inflação ao produtor por lá veio acima do esperado, indicando pressão das tarifas de Trump nos preços e reduzindo as apostas em cortes de juros maiores, né? As apostas tinham disparado dias antes. Bom, no Brasil, a inflação fraca e a queda das vendas no varejo animaram a bolsa, porque aumentaram as apostas de corte de juros em dezembro. Mas depois saiu um dado mais forte do setor de serviços que esfriou essas expectativas de corte de juros ainda esse ano. Balanços animadores e a extensão da trégua tarifária entre Estados Unidos e China por mais 3 meses também marcaram a semana. Aqui, o pacote de contingência para ajudar as empresas afetadas pelo tarifaço do Trump e a volta do risco fiscal também foram destaque. O encontro dos presidentes Trump e Putin foi o evento mais importante da semana, quiçá do ano. Vamos pro Sextouro. Empresários querem ligação de Lula a Trump. Os empresários dizem que só um telefonema de Lula para o Trump pode salvar as exportações brasileiras do tarifaço americano. A negociação entre o Brasil e os Estados Unidos voltou a estaca zero depois do cancelamento da reunião chave que estava programada para essa semana. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, desmarcou o encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O próprio Trump já falou que atenderia se o Lula ligasse. Nessa quinta-feira, a crise piorou. O Trump falou que o Brasil é um dos piores parceiros comerciais dos Estados Unidos e que cobramos tarifas imensas dos americanos e que o ex-presidente Bolsonaro sofre uma execução política. Lula diz que é mentira do Trump. O presidente brasileiro bate pé, não vê motivo para ligar e não quer se humilhar. Falou que não vai ficar chorando nem rastejando e que vai procurar os países do BRICS, como a China e a Índia, já que os Estados Unidos não querem comprar produtos brasileiros. Só que os BRICS, Rússia, Índia, China, tá todo mundo conversando com o Trump, tá todo mundo falando com ele, menos a gente. Enquanto isso, setores da economia alertam, só a diplomacia resolve. O governo lançou um plano de contingência para ajudar as empresas afetadas pelo tarifaço, mas ele não cobre o rombo que o mercado americano vai deixar e pior, usa o nosso dinheiro para resolver um problema que poderia ter sido resolvido conversando. Segundo ponto, arcabouço fiscal em risco. O governo Lula anunciou um pacote de 30 bilhões de reais para tentar ajudar as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. É o chamado plano de contingência. Apesar de o ministro Haddad ter prometido que nada ficaria de fora das contas públicas, do cálculo das contas públicas, o governo vai tirar 9 bilhões e meio de reais do arcabouço fiscal, ou seja, vai ficar fora da meta de controle de gastos do país. A notícia acendeu uma luz amarela no mercado financeiro. Analistas alertam, a medida pode piorar o quadro fiscal, aumentar a dívida, colocar pressão sobre o dólar e mais pressão ainda sobre as taxas de juros. O pacote prevê 4 bilhões e meio para fundos e até 5 bilhões para o programa Reintegra, além de compras públicas para absorver produtos encalhados. Especialistas dizem que o socorro é necessário, mas cobram foco, prazo e clareza para evitar desperdícios e distorções no mercado. O governo afirma que é uma resposta emergencial para proteger os setores estratégicos. Mas a pergunta que você já sabe a resposta é: quem vai pagar essa conta? A pergunta que você não sabe a resposta é: por quanto tempo esse pessoal vai pagar essa conta? A meta fiscal já tem um intervalo de 0,25% para acolher gastos extras e imprevistos. Por isso, colocar mais despesas fora da regra fiscal, sem corte de outros gastos ou receitas novas para compensar, é dar um sinal péssimo para o mercado financeiro. Terceiro ponto: tarifaço de Trump paralisa setores de indústrias brasileiras. O socorro do governo ajuda, mas não resolve. Com a redução drástica de pedidos dos Estados Unidos, exportadores brasileiros já estão dando férias coletivas e alguns
quase paralisando a sua produção. No polo moveleiro de Santa Catarina, cerca de 600 trabalhadores de 4 empresas já estão em férias coletivas. Na Artefama, uma das maiores exportadoras, metade da equipe foi afastada por 15 dias, prazo que pode ser prorrogado. O problema é que 75% da produção atende o mercado americano. Buscar outros mercados não é uma opção imediata. Quem trabalha duro no mundo real sabe muito bem que demora meses para encontrar, mais meses para conquistar e fechar um novo cliente. Setores de calçados e madeireiros também estão sofrendo. Empresas concederam férias coletivas e cortes de funcionários estão no radar. Se a situação se prolongar, é claro que vai acontecer. O alerta é claro. O pacote do governo dá fôlego, mas a solução definitiva depende de negociação entre Brasil e Estados Unidos. Sem negociação efetiva, os ajustes e as paralisações devem aumentar. E não adianta falar que vai achar novos mercados, porque se já desse para achar, já teria achado, já estaria vendendo antes mesmo do tarifaço. Quarto ponto, Lula insiste em rejeitar o dólar. O presidente Lula insiste em defender moedas alternativas ao dólar nas trocas comerciais, mas especialistas alertam. A ideia é completamente fora da realidade econômica global. O dólar domina 9 em cada 10 transações internacionais. 60% das reservas mundiais dos bancos centrais dos países estão em dólar. E commodities como petróleo e soja são cotadas em dólar. Mesmo a China, o gigante dos BRICS, tem trilhões de dólares em reservas em dólar. Desde a cúpula dos BRICS, Lula voltou a insistir no tema, citando casos como o comércio com a Argentina. Mas mais de 90% das transações do Mercosul são em dólar. E a Argentina, meus amigos, é do time do dólar com força. Analistas apontam essa insistência não ajuda o Brasil e até irritam mais o presidente americano Donald Trump. Aliás, isso só piora a situação para enfrentar o tarifaço americano. Segundo especialistas, o Brasil deveria focar em estratégias práticas para mitigar os efeitos das tarifas, em vez de apostar em mudanças simbólicas que nem mesmo os maiores parceiros do BRICS defendem. Quinto ponto, Milei acumula vitórias. A semana foi cheia de vitórias para o presidente da Argentina, Javier Milei. Só notícias boas, o homem não para. A pobreza caiu ainda mais em julho, agora está em 31%, é o menor nível desde 2018. Há pouco tempo atrás, estava em 57%. Cortou quase pela metade. Os salários estão subindo. No primeiro semestre, cresceram quase 21%, 20,7% para ser preciso, acima da inflação, que ficou em 15,1%. Em julho, a inflação foi só 1,9%, número que pode ser considerado baixíssimo quando comparado aos níveis da inflação galopante do governo anterior. E um anúncio de investimento bilionário trouxe ainda mais glamour para a semana do presidente argentino Javier Milei. O tenista Rafael Nadal vai construir 7 hotéis de luxo na Argentina, em destinos turísticos icônicos como Bariloche, Mendoza e Ushuaia. Teve até reconhecimento internacional. O Milei foi eleito economista do ano 2025 pela Ordem dos Economistas do Brasil. É a motosserra que cortou gastos, cortou ministérios, dando bons resultados. Menos pobreza, menos inflação, mais emprego, mais turistas e uma economia que volta a respirar. Parabéns, Milei! Sexto ponto, fuga de dólares, a segunda maior da história. De janeiro a julho, escaparam do Brasil mais de 14 bilhões e meio de dólares. É a segunda maior saída da história. Só quando a pandemia chegou em 2020 foi pior. No canal financeiro, que inclui investimentos, remessas de lucros e transações bancárias, o país viveu o pior momento da série histórica. Déficit de 49 bilhões de dólares, superando o recorde anterior de 2020, no auge do Covid. No comércio exterior, no primeiro semestre, houve superávit de 34 bilhões de dólares, mas foi bem abaixo dos 56 bilhões de dólares nos primeiros 7 meses de 2024. A fuga de dólares, ao lado do impacto das tarifas do Trump, aumentam a pressão sobre o câmbio, juros e mina a confiança dos investidores. Um sinal amarelo para a estabilidade econômica do Brasil. E para a semana que vem, teremos o famoso simpósio de Jackson Hole.
Podem aparecer pistas sobre a trajetória dos juros nas grandes economias. Também saem as prévias dos PMIs, que vão nos dizer como andaram, vão nos mostrar como foram as principais economias na primeira metade deste mês. E sai também o IBCBR, que é uma espécie de prévia mensal do PIB brasileiro. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!